Oi pessoal do Cabeleireiro Literária, tudo bem? A Anvisa autorizou o projeto que reclassifica o uso da canabidiol como remédio controlado e não mais proibido. A substância, que é extraída da maconha, incitou o debate sobre a legalização da planta e trouxe consigo, claro, defensores e opositores. E toda hora que a maconha ou qualquer tipo de substância dentro, que tem dentro da planta e tudo mais é defendida, é apoiada, muda a lei, eu quero sempre citar esse livro, eu quero sempre indicar, e agora acho que chegou a grande hora, de eu falar sobre ele. O livro chama O Fim da Guerra e é de um jornalista, é um livro brasileiro que foi lançado em 2011 pela editora Leia Brasil, e é de um jornalista que chama Denis Russo Burgman. É um nome super difícil, inclusive. O Denis, ele foi editor da Super Interessante, editor da Vida Simples, enfim, ele tem um currículo aí super enorme, super bacana para um jornalista. E ele levou com ele toda essa experiência que ele tinha nesse livro. Esse livro é realmente um livro jornalístico, um livro investigativo, porque ele em momento nenhum transparece exatamente o que ele acha, assim, o que ele quer, o que ele não quer, não é a opinião dele que conta, mas sim a pesquisa que ele faz, porque ele foi a campo. O que isso significa? Ele foi para 5 países que tinham legalizado de alguma maneira alguma coisa sobre a maconha e pesquisou com médicos, com usuários, ex-usuários, políticos, enfim, ele fez todo um debate, fez toda uma pesquisa para mostrar pra gente e transformar em livro, sobre o lado bom, o lado ruim, o que tem a ver, o que não tem a ver, o que daria certo no Brasil, o que não daria. E esses 5 países que ele visitou tem coisas bem diferentes, são bem diferenciados entre si e na sua própria legalização. Os 5 países foram Canadá, Espanha, Portugal, Marrocos e Holanda, que é um país, que todo mundo já costuma saber por conta dos coffee shops e tudo mais. Da Holanda, então, vocês já meio que entendem como que funciona, já devem ter uma leve noção que basicamente eles autorizam o uso da maconha dentro dos coffee shops e conseguem ali vender, enfim. Só que é uma maneira bem complicada, é um método um pouco velho já, e que o Denis ele explica pra gente também o quanto isso pode dar errado, daqui a um tempo. E que inclusive a venda da maconha dentro dos coffee shops parece que tá caindo. Ele fez toda uma pesquisa com dados, inclusive, entrevistou pessoas lá, super legal. Em Portugal, que é um país católico, totalmente católico, é um país que as pessoas têm uma cultura moral também muito grande, muito parecida com o Brasil, e a gente já sabe por quê, enfim, são outras coisas, por conta da colonização e tudo mais. Só que lá eles aprovaram, na verdade, o que eles fizeram é uma coisa que o Denis defende que nós deveremos fazer aqui para princípio, assim, para início de conversa, que foi o seguinte: eles tiraram o uso da maconha do Ministério da Justiça, porque não é a Justiça que tem que definir se quem usa, o usuário é contra a lei, ou, sabe assim, não tem que prender o usuário da maconha, Então é isso que ele fala, e é isso que Portugal fez. Então eles tiraram do Ministério da Justiça e colocaram todas as coisas que são sobre a maconha no Ministério da Saúde, que é o que tem muito a ver, com o que está acontecendo aqui, Que a Anvisa, ela aprovou esse projeto que transforma, uma das substâncias da maconha, porque a maconha são várias substâncias dentro de uma planta só, uma dessas substâncias para uso medicinal. Inclusive o canabidiol, isso eu aprendi no livro do Denis, tem uma definição super careta, assim, dentre as substâncias, porque essa substância reduz a ansiedade, faz as pessoas se concentrarem mais, enfim, dentre outras coisas que são super bacanas, sabe? Para uso medicinal. E Portugal basicamente fez isso, tirou do Ministério da Justiça e colocou no Ministério da Saúde.
A Califórnia, que foi o outro país que ele visitou, aprovou para uso medicinal. Inclusive lá você pode ter uma carteirinha dizendo que você pode usar aquela maconha para uso medicinal. E a primeira coisa que ele faz é essa carteirinha, ele vai entrevistar algumas pessoas e sempre ele contando, né? Meio trip, assim, meio contando a viagem dele, contando as pessoas que ele conversa, explicando a história política do país com embasamento na legalização ou não das drogas, né? E da maconha em específico, sempre com base na maconha. Aí ele visitou a Espanha, que legalizou o uso próprio, né? Você tem ali uma quantidade que você pode plantar e que você pode usar, é uma quantidade específica. E aí é uma parte uma das mais interessantes do livro, que é quando ele vai entrevistar as pessoas que plantam maconha, as pessoas que enfim, lidam com isso todos os dias. E aí ele até fala que tanto a Espanha quanto o Canadá provaram que a indústria da cannabis, né, a indústria da maconha pode ser para uma boa coisa, porque gera emprego, ajuda na saúde, enfim, uma série de coisas. E tudo isso, tá, gente, são embasamentos que ele vai tendo, são pesquisas que ele vai fazendo, independente se ele é a favor ou contra. São pesquisas que ele faz com base em dados, é uma pesquisa jornalística, tá? Não é incitar nada, não é absolutamente nada, é simplesmente uma pesquisa. E ele até fala em várias entrevistas que ele deu uma coisa que é surpreendente, né? Que a partir do momento que você se coloca como jornalista, quando você começa a falar, né, de coisas que tem essa carga de moral tão grande, que ele também fala isso, né? Que o grande lance da legalização da maconha, principalmente aqui no Brasil, é a carga moralizante que a gente dá, né? Tem gente que precisa pra saúde, precisa dessa substância pra saúde, de uma delas. Não, isso não é moral, isso tem um peso moralizante. A pessoa, aqui é maconheira, aqui é um defeito. E aí, o último país que ele visita, que pra mim foi o que mais rendeu de todo o livro, né, porque são histórias espetaculares, até por conta da cultura totalmente diferente da nossa, foi o Marrocos, né. No Marrocos ele conta, assim, é uma aventura que ele passa em Marrocos, até porque lá, assim, as pessoas, principalmente os senhores de idade, costumam usar o fumo, né, que é mais o ópio do que qualquer outra coisa. E lá você pode, mas tem o tráfico que é muito poderoso, e lá a bebida alcoólica é proibida em contrapartida. Então ele conta ali com uma propriedade e com uma observação, sabe? As observações que o Dennis faz em todos os lugares que ele passa faz com que você sinta naqueles lugares que ele tá passando, sabe? É espetacular, é um livro assim pra nenhum jornalista botar defeito e que te tira ali da sua zona de conforto como cidadão, como pessoa comum, né? Que te faz pensar, na verdade, que eu acho que é esse o papel de todo jornalista, né? Que se preze, é fazer a gente pensar, né? Fazer com que as pessoas leiam o que eles publicam, nesse caso leiam um livro e, enfim, saiam de lá não com um pensamento já fixo e pré-estipulado, né? Mas sim pensando, querendo debater, querendo entender, né? E o que ele faz no livro é isso. Em momento nenhum ele fala, olha, é isso que precisa ser feito. Ele debate, ele conversa, né? E ele tem como base esses lugares que ele passou e que ele tá contando pra gente. E logo no comecinho, né, essa é a segunda parte do livro, porque a primeira parte do livro, ele se concentra em contar a história da maconha, em contar por que aqui no Brasil, né, deu tão errado essa coisa de vamos proibir sumatoriamente, ninguém pode, é contra a lei, vamos prender essa cambada toda e não sei o que. Ele conta um pouco sobre como isso aconteceu lá fora, a história da maconha em si, que é uma coisa também super interessante, que eu, por exemplo, não tinha a mínima ideia, a remota ideia, né, que ele conta, por exemplo, comparando com a questão da cocaína e da heroína, que são substâncias, são drogas produzidas pela própria indústria na hora de produzir o remédio, na hora de dividir ali o que as plantas faziam, e a maconha já não. A maconha sempre foi difícil de ser compreendida porque ela não é uma droga alucinógena, né? A maconha ela tem diversas substâncias dentro dela, dentro da cannabis, que é a planta. Enfim, é uma pesquisa super bem feita e que faz a gente pensar. E o mais engraçado é que se você for
ver as resenhas que existem sobre esse livro, algumas pessoas chegam a falar assim, quando eu comecei a ler o livro eu era a favor da legalização, agora eu não sou mais. Por causa disso, disso. Outras pessoas, tipo, antes eu era contra, agora eu sou a favor, por causa disso. E é isso, né? É você debater, é você conversar. Aliás, tem uma história super interessante que ele conta, né, da própria imprensa no começo, lá nos Estados Unidos, quando começou essa política contra as drogas, essa política, né, isso lá nos anos 30, gente, século passado, sabe, século 20, quando começou essa ideia e que aí um dos políticos, que eu não vou agora lembrar o nome, começou a falar com a imprensa, porque era uma droga nova, né? Ninguém usava maconha, ninguém sabia o que era maconha. E começou a vender pra imprensa ali essa coisa de que a maconha fazia mal, de que as pessoas se matavam por causa da maconha. E a imprensa, na verdade, começou a fazer essas matérias não no sentido negativo, não querendo, sabe, atrapalhar, mas sim ajudar, porque uma vez que eles deixassem os jovens com medo daquela droga nova, os jovens não iam usar. Então a intenção era boa, né? Em muita coisa a intenção era boa. Só que acabou sendo um tiro pela culatra, né? Assim, porque aí o tráfico começou, as pessoas começaram a usar escondido e começaram a gostar do efeito, e aí começou aquela coisa, enfim, é toda uma história, né? Super uma árvore cronológica ali de coisas que favoreceram ao que a gente tem hoje, tanto aqui no Brasil quanto que tem hoje nos nossos países, né? Algumas coisas bem diferentes, mas basicamente a base era quase a mesma, né? Essa intenção de tentar prevenir as pessoas e que, enfim, calhou no que calhou, né? Enfim, é isso, esse livro não tem muito o que falar, porque é uma pesquisa super ampla. Leiam se vocês querem saber, mesmo que vocês sejam a favor ou contra a legalização, mesmo, enfim, né, leiam para vocês entenderem. Eu parto sempre desse pressuposto. Eu nunca vou falar de algo que eu não compreenda minimamente, sabe? Eu nunca vou defender um estilo de política ou um passo público se eu não souber como ele funciona internamente, se eu não souber como isso funciona. E esse livro é para quebrar todos esses tabus e, enfim, fazer a gente compreender e incitar o debate positivo, não negativo, né? Da gente entender exatamente qual que é a base disso tudo, né? Não é só por vamos legalizar ou não vamos legalizar. Vamos ter uma base ali na hora de debater, vamos entender. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Proibida. A legalização. Claro, debatedores e opositores. E não é debatedores, é defensores e opositores. Mas eu acertei na última palavra. Fica canabidiol. Gente, mas que isso? Canabidiol. A Anvisa autorizou o projeto que reclarar chucuruco.